Glória a Deus! A paz do Senhor, amados. Tudo bem com todos? Eu espero que todos estejam bem. Eu quero confessar que eu estou ansioso por essa nossa volta aos cultos presenciais, por poder te ver. Antes de a gente falar sobre isso, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Esse é o texto que a gente vai meditar nessa noite, que o Senhor vai falar aos nossos corações, tá bom? Então, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Por favor, vai abrindo a sua Bíblia enquanto a gente fala da volta aos cultos. Eu não sei se você já está sabendo, foi avisado no culto passado. A gente também postou na nossa página do Facebook e compartilhou aí em alguns grupos, da igreja, que no próximo domingo, dia 11, vamos estar voltando com os nossos cultos presenciais. Aleluia! Depois de 6, 7 meses, sem podermos estar juntos, cada um cultuando na sua casa, no seu lar, a partir deste domingo voltaremos a ter os nossos cultos presenciais. Com todas as devidas precauções, a gente vai estar nos assegurando, tomando todas as medidas para estarmos lá em segurança, em paz, sabendo que estamos protegidos, sem o perigo de se contaminar, tá bom, meu irmão? E continuaremos também com os nossos cultos online, às quartas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 18h30, continuaremos a estar juntos aqui pela telinha online, cultuando ao Senhor. Por enquanto, a nossa volta ao culto presencial vai ser só aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, todo domingo, às 9 horas. Eu espero ver você lá. A igreja recomenda que criança, idoso e pessoas do grupo de risco tenham um pouquinho mais de paciência, tá bom? Aguardem mais um pouco. A gente ainda está em uma pandemia, não se acabou o perigo, Por mais medidas que tomamos, por mais precauções que possamos ter, ainda estamos em meio a uma pandemia. Então você que é criança, você que é idoso, você que está no grupo de risco, tenha um pouquinho mais de paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que a vontade de estarmos juntos é grande, mas vamos ter cautela, tá, irmãos? Essa é a recomendação da igreja, do seu pastor. Vamos com calma, de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco a gente vai estar todos juntos novamente cultuando ao Senhor, tá certo? Eu acho que já deu tempo de você abrir em Atos capítulo 2, a partir do versículo 40. Vai dizer assim: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia, até aqui. Eu não poderia, no culto que antecede o nosso culto presencial, a nossa volta depois de meio ano com a igreja fechada, com o salão fechado, eu não poderia não falar dessa volta. Eu não poderia não ministrar sobre os anseios que está no meu coração, sobre a esperança que eu tenho
sobre o desejo que eu tenho para essa volta. O que eu espero, e eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero que os irmãos meditem comigo nesse trecho, nesse texto de Atos que acabamos de ler. Porque quando eu penso em igreja, quando eu penso no modelo de igreja que devemos ser, eu sempre me lembro dessa passagem. Eu sempre me lembro do início da igreja pós-Cristo. Porque esta é uma parte da história que, se formos ver todo o contexto, Cristo tinha subido ao Pai. Em Atos vai começar a dizer que aqueles que ficaram, os discípulos, né, se reuniram num lugar, ficaram juntos adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Em Atos 2, lá no começo, vai dizer que a promessa se cumpre da descida do Espírito Santo e batiza todos que estão ali. E vai dizer que cada um fala, todos falam em línguas estranhas, e os povos estrangeiros que estavam naquele lugar ouviam aquilo que eles falavam em sua própria língua. Vai dizer que alguns vão olhar para tudo aquilo e vão achar que aqueles que falavam em línguas estranhas, que todo aquele movimento, na verdade eles estavam embriagados. Então Pedro se levanta e começa a falar sobre Cristo, começa a falar sobre a promessa, começa a falar sobre tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizer que 3.000 almas se convertem ao Senhor e se agregam àquela igreja. 3.000 almas, mais ou menos, se convertem ao Senhor com aquela única palavra e se agregam àqueles que já estavam juntos àquela igreja. Olha só. Imagine que situação. Imagine você uma igreja de 50, 100, 200 membros. E uma única noite, 3.000 almas começam a congregar junto com essas 50, 100, 200 pessoas. Olha que loucura! Como esses discípulos tiveram que trabalhar nesse tempo, né? Como eles tiveram que arregaçar as mangas e trabalhar mesmo. Como eles ficaram preocupados. Imagina a cabeça desses discípulos. De repente, 3.000 pessoas para cuidar. 3.000 pessoas para ensinar. 3.000 pessoas para mostrar o caminho que é Cristo. Olha que trabalho. Aí, a partir disso, começa a descrever de como era a igreja naquela época. Como tudo foi feito. Como foi esse ajuntamento daqueles que serviam a Cristo, que confessavam a Cristo como seu Senhor. Como foi? E se a gente for ler em detalhes, a gente vai ver que aquela igreja era uma igreja que perseverava na doutrina, no ensino. Era uma igreja que tinha comunhão. Era uma igreja que partia do pão. Era uma igreja que orava junto. Era uma igreja que vai dizer em Atos que todos tinham temor. Era uma igreja que sinais e maravilhas aconteciam entre eles através dos apóstolos. É o que diz em Atos. Era uma igreja que andava junto, que compartilhava tudo. E a palavra do Senhor vai dizer lá no final, em 47, em Atos 2:47, que era uma igreja que louvava a Deus e que de pouco a pouco o Senhor agregava à igreja aqueles que seriam salvos. Olha que igreja modelo. Olha que igreja que devemos prestar atenção e tentar seguir os mesmos passos, tentar fazer a mesma coisa. Uma igreja de ensino, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que partia o pão, uma igreja de oração, uma igreja que via sinais e maravilhas, uma igreja que compartilhava um com o outro tudo o que tinha. Vai dizer em Atos que aqueles que tinham propriedades vendiam as suas propriedades para estar juntos, para viverem todos da mesma maneira,
para que o que um comia, o outro também pudesse comer. Olha só que igreja. Olha só que lugar maravilhoso de se estar. Não é difícil de entender o porquê, pouco a pouco, o Senhor agregava pessoas àquela igreja, né? Porque uma igreja que compartilhava tudo, uma igreja que tinha ensinamentos, uma igreja que aconteciam sinais e maravilhas vindas do Senhor, uma igreja que orava junto, que partia o pão. Não é difícil de imaginar o porquê. Pouco a pouco pessoas se agregavam àquela igreja. Não é difícil imaginar o porquê pouco a pouco as pessoas acreditavam nas palavras e nas pregações daqueles apóstolos. Porque tudo que eles pregavam, o que eles falavam, era possível ver na comunidade, era possível ver no ajuntamento daqueles que confessavam a fé em Cristo. Aí eu vendo esse modelo de igreja, eu vendo tudo que eles faziam naquela época e naquele lugar. Eu não consigo não me fazer esta pergunta, eu não consigo não te fazer esta pergunta. Como é a igreja atual? Como é a igreja que vemos nos dias atuais? Será que ela se parece, pelo menos um pouco, com a igreja a qual acabamos de ler? Será que ela tem as mesmas características? Será que a igreja atual persevera na doutrina, no ensino? Será que a igreja atual tem comunhão? Será que a igreja atual partilha do pão? Será que a igreja atual tem orado? Será que a igreja atual tem visto os sinais e as maravilhas do Senhor? Será que a igreja atual tem se preocupado com o próximo, tem compartilhado o que tem? Compartilhado o que tem e não dado o que sobra. Será que a igreja atual tem vivido estas coisas? Este continua sendo a estrutura e a forma de viver daqueles que se ajuntam no mesmo local e que cultuam ao Senhor? Será? Será que tem sido assim, meu irmão? Você tem visto isso? Você tem visto a tua igreja? Porque eu acredito que este culto online, essa live, não é vista só por aqueles que estão na Batista Ipanema. Então, a pergunta é para todos. Você tem visto isto na tua igreja? Você tem visto pessoas que compartilham, que partilham do pão, que prezam pelo ensino verdadeiro da palavra, que oram junto, que têm intimidade, que conhecem um ao outro? Você tem visto isto? Vamos contar antes desta quarentena, antes desse isolamento, há 6, 7 meses atrás, a todo o tempo que você estava na igreja, antes de tudo isso, você via estas coisas? Milagres, sinais, estavam acontecendo dentro da sua igreja? Verdadeiros sinais, verdadeiros milagres, porque a gente vê em alguns lugares falar de alguns milagres, algumas coisas, mas que quando você vai pesquisar ao fundo, você sabe que não é bem assim. Eu estou falando de sinais, de milagres. Eu estou falando de comunhão, de família. Eu estou falando de partir o pão, de orar junto, de confessar um ao outro os seus pecados, de estar presente, não fisicamente, não só com o seu corpo, mas com sua alma, com o seu coração. Você via isto na igreja antes da pandemia? Será que acontecia essas coisas? Se não acontecia, se a igreja atual não é nem um pouco parecida com a igreja que lemos de Atos 2:40, se ela não é nem um pouco,
Eu não estou falando que perdemos toda a nossa essência. Vemos ainda alguns irmãos que fazem muito do que se fazia naquela época. Mas eu estou falando de toda a igreja, eu estou falando no geral. Será que somos parecidos? E se não somos, por que desejamos voltar aos cultos presenciais? Pastor, do que nós sentimos falta? Se o que vivemos como igreja, quando nos ajuntamos como igreja, não é nem um pouco parecido com o que a igreja de Atos 2:40 nos mostra, por que desejamos voltar? É pelas músicas? É pela palavra? Não a palavra verdadeira, não a palavra que ensina, não a palavra que exorta, não a palavra que mexe com o nosso eu, com o nosso ego, mas será que é pela palavra que, na verdade, nos massageia o nosso ego? Será que é pelas frases de efeito? Será que é isso? Será que a nossa vontade de voltar aos cultos presenciais, de estarmos todos juntos, são pelas apresentações? É pelo teatro, é pela dança ou por qualquer outra apresentação? Será que é isso? Será que o nosso desejo de estar junto é só por isso? É só pela música, pela palavra que nos faz bem, que massageia o nosso ego, ou pelas frases bonitas que o pastor há de dizer? Será que são só estas coisas? Meu irmão, se forem só estas coisas, a igreja se tornou um clube social. Se for só por isso, se for por uma boa música, em algumas igrejas parecem até shows, né? Luzes, os músicos são praticamente profissionais, é lindo de se ver. Se for só pela música, se for só pelas palavras bonitas e que massageiam o nosso ego, que nos faz bem, se for só pelas apresentações, a volta aos cultos presenciais, na verdade, é voltar a frequentar um clube social. E se for por isso, não precisamos estar juntos. Nossa, pastor, talvez seja a sua pergunta. Que palavra é essa? Como assim não precisamos estar juntos? Se esse é o motivo, não precisamos. Se voltar aos cultos presenciais é só para ir a algum lugar, algum local, que pessoas gostam da mesma coisa que você gosta, passar um momento ali, escutando uma música, ouvindo uma ministração ou um discurso que você gosta e vendo algumas apresentações, na verdade você quer voltar a um clube social e não a uma igreja que é nos ensinada em Atos 2:40. Nessa pandemia, ficamos 6 a 7 meses sem podermos estar juntos. Olha quanto tempo. E a pergunta que eu faço para você é: o que mudou na sua vida? O que mudou? O que você fazia há 7 meses atrás e que você não pode fazer agora por conta da pandemia? O que você presenciava há 7 meses atrás que agora você não vê mais porque você está isolado na sua casa? O que mudou na sua vida no que diz respeito à igreja, nos juntarmos como igreja? O que mudou? Para muitos, a única coisa que mudou nesses dias é o fato de não sair de casa aos domingos às 18 horas aí para estar às 18h30 na igreja e ficar 2 horas dentro daquele local participando de um culto.
Para muitos, a única coisa que mudou foi isso. É o fato de não estar em um local onde todos ali que gostam de Deus, que confessam sua fé em Deus, não estar ali por 2 horas louvando, cantando uma música e ouvindo uma palavra. Essa é a única coisa que mudou. E veja, se esta é a única coisa que mudou para muitos, a situação que eles vivem agora é até muito mais vantajosa e melhor do que ir até uma igreja. Sabe por quê? Porque se vamos até uma igreja só para escutar uma música, só para ouvir uma palavra que massageia o nosso coração, o nosso ego, e para ver uma apresentação, é muito mais cômodo estarmos em nossa casa, ligarmos a nossa televisão e o nosso celular e assistirmos o que é do nosso interesse. É muito mais cômodo. Hoje eu quero escutar uma palavra que fala de como eu sou bom, de como Deus me ama, de como eu sou maravilhoso. Então eu vou no YouTube e procuro por uma palavra como essa e começo a massagear o meu ego. É muito melhor. A música tem vídeos no YouTube, tem clipes musicais gospel no YouTube que são tão profissionais ou até melhores do que aqueles que temos na igreja. O volume, eu posso colocar o volume na altura que eu quiser. Aquele que gosta de escutar um volume mais baixo, vai escutar a música mais baixo. Aquele que gosta mais alto, vai escutar mais alto. Eu posso ser aquele que controla as músicas que eu vou ouvir. Olha só como é mais cômodo. Se estar dentro de uma igreja é apenas para escutar músicas, para ouvir palavras que massageiam o meu ego e para ter apresentações, eu posso ter tudo isso dentro da minha casa e não preciso ir até uma igreja. E mais, é muito mais fácil e muito mais cômodo dentro da minha casa. Na verdade, para alguns, a única coisa que mudou no fato de estarmos nesse isolamento é a desculpa. Eu sei que eu comecei a palavra dizendo que eu estava ansioso pela volta e que a palavra seria sobre isso, e talvez você pensou que eu poderia falar de muitas outras coisas a não ser uma correção para a igreja. Mas o meu coração anseia por uma volta. Aleluia. O meu coração anseia por uma igreja que se pareça pelo menos um pouco com o que havia em Atos 2, a partir do versículo 40. Se é para voltarmos, que seja da maneira correta. Se é para voltarmos, que seja nas intenções corretas. O que mudou nesse isolamento para muitos foi a desculpa, porque agora tem a desculpa de por que está em casa, de por que está isolado, de por que não poder estar junto. Não precisamos agir como igreja. Não podemos, porque precisamos estar em casa. Na verdade, a única coisa que mudou foi a desculpa. Agora temos uma desculpa a dar. Mas o que mudou na sua vida? Nesses 6, 7 meses de pandemia, o que você deixou de fazer que você não fazia enquanto você congregava, enquanto você estava junto dentro de uma igreja? Porque agora, durante esses 6, 7 meses, podemos dizer, somos incapazes de fazer algumas coisas porque tem esse vírus, estamos isolados dentro da nossa casa. Mas qual era a tua desculpa há 7 meses atrás? Qual era a tua desculpa 1 ano atrás? Meu irmão, se eu for falar de mim, eu estou a minha vida inteira dentro da igreja. Eu nasci na igreja.
Você que está me vendo neste momento, talvez tenha 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos dentro de uma igreja. Olha quanto tempo. E qual era a desculpa? Por que não éramos assim? Ou por que, se algum dia éramos desta maneira, por que não somos mais? Por que de um tempo para cá não agimos mais assim? Por que, meu irmão? E talvez, se você está me vendo agora nesta ministração, nessa palavra, você que não é da igreja deve pensar: nossa, esta igreja devia estar um caos. Eu não estou falando da minha igreja, eu estou falando no geral de todas as igrejas. Por que não somos assim? Qual era a desculpa? Será que esta quarentena, este isolamento só nos deu uma justificativa, uma desculpa a dar? Então por que voltar? Por que voltar a congregar? Por que voltar a estar juntos se nada mudou? Por quê? Porque a minha intimidade com o Senhor, a minha busca ao Senhor, eu posso fazer no meu lar. Então por que voltar? Por que é importante estarmos juntos? Como disse aos irmãos, eu nasci na igreja. E desde que eu me conheço por gente, meu pai é pastor. E eu aprendi desde cedo que o ajuntamento dos cristãos, que a igreja, que o povo de Deus, tinha que ser como uma família. Desde cedo. Meu pai, em suas palavras, sempre ensinou que aqueles que estavam naquele lugar, que aqueles que estavam em nossa igreja, que o povo de Deus devia ser como uma família. Em amor, cuidando um do outro, ajudando um ao outro, ensinando um ao outro, encorajando um ao outro, corrigindo um ao outro. E quanto mais eu medito na palavra do Senhor, mais eu percebo que esta mensagem do meu pai era verdadeira. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu medito na palavra do Senhor, mais eu percebo que, na verdade, aqueles que são escolhidos, aqueles que são chamados, aqueles que confessam ao Senhor como o único e suficiente Salvador, precisam andar em família. Este é o desejo de Deus. Precisamos estar juntos. É necessário estarmos juntos. Porque, apesar dos problemas, como toda família tem, não é? Por mais perfeita que a família possa ser, por mais qualidades que ela possa ter, toda família tem os seus defeitos. Não é assim? A minha tem, a sua tem, toda família tem os seus defeitos. Mas quem é, em sã consciência, que não quer fazer parte de uma família? Quem é? Não existe. A única pessoa que não quer fazer parte de uma família é a pessoa que aprendeu da maneira errada, que teve uma convivência familiar que não era da maneira correta. Só assim. A única pessoa que pode dizer, olha, possa pensar dessa maneira, eu não quero viver em família, porque a experiência que eu tive como família foi uma experiência ruim. A família a qual ela participava não agia verdadeiramente como família. Só assim para uma pessoa não querer viver em família, não é? Só assim.
Porque quem tem uma família de amor, sabe que quando estamos fracos, tem alguém nessa família para nos fortalecer, não é? Quando estamos desanimados, tem alguém para nos animar, para nos alegrar. Quando estamos machucados, tem alguém que cuida. Quando choramos, tem um ombro para nos consolar. Aleluia. Quando estamos necessitados, tem alguém para ajudar. Quando estamos no caminho errado, tem alguém para abrir os nossos olhos, para nos mostrar o verdadeiro caminho. Esta é a importância da família, porque um cuida do outro. Porque um se preocupa com o outro, porque um zela pela vida do outro. A importância da família, porque só na família é que você encontra algumas verdades. Não é assim? Alguns vão dizer, e é verdade, que só os verdadeiros amigos, só a família tem a coragem de falar algumas verdades na sua cara. Tem a coragem de dizer que você está errado. Não simplesmente pelo fato de querer te julgar ou de querer te ensinar algo. Não, mas pelo desejo de te ver no caminho correto. Por isso é importante ser família. E é por isso que a Bíblia nos ensina a todo tempo a estarmos juntos como uma família. Estar junto como um clube social não tem importância alguma. Não vai mudar as nossas vidas. Mas estarmos juntos como família, estarmos juntos nos preocupando um com os outros, estarmos juntos podendo compartilhar, podendo estender a mão, podendo dar um ombro amigo a quem necessita, podendo ver a fragilidade de cada um e podendo exortar aquele que está no caminho errado. Isto é importante. Por que devemos voltar? Por que devemos estarmos juntos? Por que devemos voltar a congregar? Por que isto é importante? Porque devemos ser como família. Que as nossas reuniões, os nossos cultos, na verdade, sejam como um almoço de domingo em nossa casa, em nossa família. Sabe como é? Quando todos já são casados e o pai convida os seus filhos, os seus netos para almoçar no domingo em sua casa. Os nossos cultos, o nosso ajuntamento tem que ser assim como família, onde assentamos em uma mesma mesa, cada um preocupado com o outro, cada um perguntando como está a vida do outro, cada um querendo saber e desejando ajudar ao outro, com a intenção de olhar o olho, com a intenção de olhar cada expressão e ver o que está passando com cada um. Porque não, meu irmão, não é possível ter comunhão via rede social. Não é possível saber o que está acontecendo com o outro através da telinha, através das mídias sociais. Não é possível. Você já deve ter ouvido alguém dizer que no Facebook todo mundo é feliz, não é? Que ninguém passa tristeza através do Facebook. Não é possível saber o que acontece com o próximo através das redes sociais, através dessa telinha. Eu posso estar sorrindo agora. Eu posso estar com meu olho brilhando. E quando sair daqui, quando eu desligar esta gravação, na verdade eu não esteja dessa maneira. Mas quando estamos juntos, quando vivemos como família, aí é impossível esconder o que está passando conosco. Quando convivemos em família, mesmo que a nossa boca diga, está tudo bem, o nosso irmão há de perceber que não está tão bem assim. É por isso que é importante estarmos juntos.
É por isso que é importante vivermos como família. Que a nossa volta aos cultos presenciais, que a nossa volta a estarmos juntos novamente, seja nesse intuito de viver como família, de compartilhar, de criar vínculos, de trocar experiências, de fortalecer quem está fraco, de levantar o caído, de caminharmos juntos no mesmo propósito, que esta seja a intenção, de vivenciarmos sinais e maravilhas do Senhor juntos. Meu irmão, você já parou para pensar o porquê nos nossos dias atuais não vemos mais sinais e maravilhas do Senhor dentro da igreja, dentro dos cultos? Esse é um questionamento que eu fiz antes da pandemia, antes do isolamento. É uma pergunta que devemos nos fazer. Por quê? Aconteciam tantos milagres, tantos sinais do Senhor, e nos dias atuais, dentro das nossas igrejas, não acontecem mais. As pessoas hoje pensam que a presença do Espírito Santo, manifestada do Espírito Santo de Deus, é quando escutam uma frase de efeito e seus pelos do braço se arrepiam. Olha só isso. Olha como diminuíram a experiência, a presença do Espírito Santo. É um arrepio no braço. Você já parou para pensar nisso? O porquê não temos vivenciado muito que aquela igreja, aquele início da igreja vivenciou? Será que é Deus ou é a igreja? Será que Deus não quer fazer mais ou a igreja não tem sido igreja e por isso Deus não faz? O que mudou? A resposta que eu tenho no meu coração é que a igreja mudou, não Deus. A resposta é que nós mudamos. Não somos mais como família, não mais nos preocupamos com o próximo, não mais compartilhamos. Se damos aquilo que sobra, não repartimos o que temos. O que mudou foi a igreja e não o Senhor e não Deus. O que eu espero da nossa volta? O que eu espero quando estivermos juntos novamente? Isso vai começar nesse domingo, dia 11, às 9 horas da manhã. O que eu espero? Eu espero que os nossos laços sejam tão fortes. Aleluia. Eu espero que nos tratemos como família de tal maneira que ao vermos uns aos outros possamos identificar o que cada um tem necessitado, o que cada um precisa. Eu espero que no nosso meio, em nossa família, não haja necessitados, porque não é cabível em uma família alguém que passa fome. Não é cabível em uma família alguém que precisa de uma roupa. Eu espero que quando voltarmos, sejamos parecidos com esta igreja nesse início, em amor, em comunhão, prezando pela palavra do Senhor, pelo ensinamento de Deus, e não só desejando aquilo que nos agrada, que massageia o nosso ego. Eu espero que nessa nossa volta ao culto presencial, ao estarmos juntos, possamos voltar melhores. Possamos voltar com saudade, sim. É natural estarmos ansiosos pela volta, mas pelo motivo correto. No intuito correto, com o desejo correto. De poder estar junto, compartilhando o que temos em família, nos preocupando um com o outro, e não só pela apresentação. E não só pela música.
E não só pela palavra que massageia, mas para estar juntos no corpo, adorando ao Senhor, sim, cultuando ao Senhor, sim, ouvindo da palavra do Senhor, sim, e nos preocupando um com os outros. Eu espero você lá, meu irmão. Aleluia. Estou ansioso por essa volta, eu espero você lá. E que possamos juntos, como família, ver o que está se passando com cada um e ajudarmos um ao outro. Amarmos ao próximo como a nós mesmos, porque isso é amor. Amor para mim, amado, é prática. Amor para mim é ação. Não é dizer eu te amo, é agir em amor. Em João 3,16, você conhece, é famosíssimo esse versículo, vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele fez algo. Ele agiu em amor. Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Porque Deus nos amou, Ele fez. Porque Deus nos amou, Ele agiu. E João não vai dizer porque Deus nos amou, Ele disse eu te amo. Mas João vai dizer porque Deus nos amou, Ele fez algo em amor. Ele viu que estávamos perdidos, Ele viu que estávamos mortos e fez algo em amor. Você ama o seu irmão, você me ama. Você ama aqueles que estão com você em sua igreja. Então pratique amor, faça algo em amor, porque isso é amar. Amar não é em uma santa ceia você olhar no olho do seu irmão, trocar o cálice e dizer eu te amo. Amar é agir em amor. O amor vem consigo ação. Ação. Dizer eu te amo é gostoso. É gostoso ouvir eu te amo também. Mas manifestar amor, isso é amar. Que nessa volta possamos verdadeiramente amar um ao outro e ser a cada dia mais parecidos com esta igreja que se iniciou lá em Atos 2:40. Amém, meu irmão? Eu espero você ou no próximo culto, domingo às 9 horas da manhã, ou no nosso culto online às 18h30 no mesmo domingo, ou no nosso culto online nas quartas-feiras, 20 horas. Que possamos estar juntos e aprender a ser família a cada dia mais. Eu posso dizer só algo a mais? O ajuntamento de pessoas traz problemas, não traz? A gente costuma dizer que quanto mais pessoas em um lugar, mais problemas tem. A gente reclama tanto da nossa igreja que tem 50, 100, 200 membros e achamos que por ter esse número de pessoas há problemas demais naquele lugar. A igreja de Atos 2, a partir do versículo 40 que lemos, tinha mais de 3.000 membros e conseguiam ter comunhão e viver em família. Então é possível. É possível estarmos juntos e vivermos como família apesar dos problemas. Fique com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.